é o futuro da educação. É impossível falar do futuro da educação sem estabelecer um briefing sobre o presente da educação. Naturalmente que aquilo que eu vou partilhar convosco é fruto de muitos anos de reflexão sobre estes temas, de um percurso académico e profissional muito vasto, sempre entregue à educação. Tive uma experiência governativa em determinada altura, dirigi estabelecimentos de ensino antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, básico, secundário, do superior. Desculpem a imodéstia, mas de facto tenho tarimba, tenho traquejo, tenho percurso, tenho reflexão, tenho exposição pública. Dificilmente haverá quem escreva sistematicamente a metro, como eu digo. Eu escrevo sobre política educativa há pelo menos 42 anos. Sistematicamente. É isto que eu tenho para partilhar convosco. Permitam-me que comece por estabelecer 4 conceitos que me parecem absolutamente centrais para perceberem como é que se orienta o meu pensamento. O primeiro é estabelecer uma distinção entre duas coisas que a miúde se confundem: educação e ensino. Dito de outra maneira, nós temos um Ministério da Educação, já tivemos um Ministério da Instrução, e eu acho que nós deveríamos de ter um Ministério do Ensino. Para mim, a educação é aquilo que se acrescenta à simples natureza humana. Nós chegamos a este mundo sem ser vistos nem achados, não escolhemos pais, não escolhemos sítio onde nascemos, chegamos cá com uma marca genética, uma marca cromosomática. Há, aliás, um fisiólogo famoso, pouco conhecido, Jean Rostand, que tem, hoje já não é assim, mas tinha uma frase assassina na altura, na época dele. Dizia ele que, não me julguem mal, estou a citá-lo, dizia ele que de um mau ovo jamais sairá um ser superior, mas que de um bom ovo nem sempre saía um ser superior. Ou seja, o homem, segundo ele, era sempre condenado pelos seus cromossomas, mas nem sempre era salvo pelos cromossomas. Aqui temos o papel pequeno da educação, que é simultaneamente grande, depende da perspectiva. Sejam generosos e não façam juízos apressados de algumas coisas que eu vou dizer. Imaginem um jovem com trissomia 21. Privei numa fase da minha vida, com muitos, porque fui diretor do CREI, aliás fiz uma pós-graduação em ensino especial na Suécia, e aí por volta dos anos 70, final da década de 70, eu era professor do ensino itinerante. Das crianças mais fabulosas, do ponto de vista relacional, com afetividades e com sensibilidades absolutamente indescritíveis. E não digo mais se não começo a chorar, porque eu choro com muita facilidade. Foram crianças com trissomia 21,
com as quais eu trabalhei. Portanto, vejam como eu tenho um respeito enorme por estas crianças. Agora, é verdade que estas crianças têm limitações que nenhuma educação pode superar. O que não quer dizer que não tenhamos que as tratar, e esse é um pilar do meu pensamento, e é um dos dramas da nossa política educacional atualmente, é o desprezo que se deu ao chamado ensino especial. Mas já lá vamos. Volto ao conceito de educação. Tudo aquilo que se acrescenta à simples natureza humana, para mim, é educação. Do ponto de vista ético, censurável ou não, do ponto de vista moral, desejável ou não, não interessa. Tomemos um exemplo. Ninguém nesta sala quer, certamente, que o seu filho ou a sua filha de 10 anos de idade, pela calada da noite, veja um daqueles filmes pornográficos do mais asqueroso que se possa imaginar. Ninguém programa isso. Ninguém conscientemente permitirá que a criança veja isso. Mas se ela vir, está visto. E se ela vir, aquilo acrescenta alguma coisa àquela criança naquele momento. A educação é isto. Para mim é sinónimo de cultura. Não é, provavelmente vou chocar algumas pessoas, não é a missão da escola. Os professores, em minha análise, não têm que ser educadores. São professores. Enquanto professores, eles também são educadores. Mas a missão da escola é ensinar. Ensinar é uma outra coisa. Ensinar é uma atividade programada. Uma sociedade organizada como a nossa define que há um conjunto de conhecimento básico que a geração mais velha deve passar à geração mais nova. Isso está organizado e essa é a missão da escola. Isto é o ensino. Ensinar é isso. Vem do latim insignar, marcar, passo o pleonasmo, com uma marca. É programado, é definido, é orientado. Eticamente, só lá cabem umas coisas, não cabem outras. Moralmente, muita coisa não cabe lá. É uma atividade programada. Isto é o ensino. E se quiserem, temos aqui um primeiro problema do nosso sistema de ensino. É esta confusão que há relativamente ao que é a missão da escola. Temos uma sociedade, não vos vou amassar com isso, que tem tido a evolução que todos nós conhecemos. Hoje na escola cai tudo aquilo que a sociedade não consegue resolver, tudo é pedido à escola. E temos depois o problema, numa sociedade hoje tão tecnocrática, temos o problema que o Drucker, o pai da gestão moderna, definia assim. A primeira coisa, e eu fui aluno dele em determinada fase da minha vida, a primeira coisa que tu tens que fazer é responder a esta pergunta: What's your business? E não te disperses. Um dos problemas da escola é a dispersão que há hoje. Perdoem-me as mães e os pais desta sala, que certamente não pertencem a esse grupo, mas hoje temos uma profusão de pais e mães que, a troco, ou melhor, que com a justificação de terem vidas horríveis, sem qualidade, e se formos aqui analisar porque é que as têm, esse é um outro problema, mas não têm tempo para tratar dos filhos, para cuidar dos filhos, para educar os filhos, esperam que a escola os substitua, que os professores sejam pais e mães, e ainda por cima, quando as coisas correm mal, batem-nos e acusam-nos de ser incompetentes.
Poderão pensar que isto é utópico, mas é meu entender, do ponto de vista político, este é um problema que temos para resolver. A escola tem limitações. À escola não se pode pedir tudo. O professor não pode ser educador sexual, educador rodoviário, terapeuta não sei de quê. Não pode ser. Deve fazer aquilo que é a missão da escola, ensinar o que a sociedade definiu que se devia ensinar. Permitam-me um segundo quadro, digamos, conceptual. A palavra educação tem, como sabem, dois étimos latinos, educare e educere. E com eles vamos dar duas atitudes perante um jovem completamente diferentes. Permitam-me uma imagem um pouco grotesca. Se cerrarmos a calote cranial de uma criança e rebatermos a tampa, se a nossa atitude for perceber o que é que está naquela massa encefálica, naquele ser, perdoem a imagem, o que é que está ali em potência, e se o nosso trabalho for respeitando aquele ser, e não há dois iguais, tornar em ato aquele potencial, esta é uma atitude educativa. Esta, do meu ponto de vista, é, num quadro absolutamente utópico, mas de referência, esta é a atitude em que eu me filio. Não é, evidentemente, a atitude que foi seguida nos últimos 4 anos pelo Ministério da Educação e pela política vigente. É outra completamente diferente, que é meter um funil naquele cérebro e despejar lá para dentro aquilo que meia dúzia de sujeitos entendem que as crianças deste país, nesta altura, devem ter, com um desrespeito total por seres em formação que são todos diferentes. Dir-me-ão, mas é possível fazer isso na escola? Não é possível fazer isso. Esse é um drama que nós temos. Das coisas que mais me chamam é que sou lelé da cuca e sou utópico. E eu digo, não sou. Tenho os pés perfeitamente na terra. Agora, aquilo que se espera de um político é que ele, sabendo o que pode fazer, não perca de referência aquilo que desejaria fazer. E saiba equacionar isto. E em termos de escola, aquilo que eu gostaria é que cada criança tivesse um programa, uma atenção particular. Aliás, é o problema do ensino individualizado. Essa era, de facto, a meta absolutamente inatingível, sabemos. Mas não devemos abandonar esse referencial para fazer em cada dia aquilo que seja possível. Posto isto, caímos na realidade da nossa escola. Aquilo que nestes últimos 4 anos foi feito, há bocadinho falava aqui com o meu companheiro de mesa, ele dizia-me que é preciso mudar as coisas, que tem que haver mudança, eu dizia-lhe, pois, e nesta altura, temos que mudar, embora tenhamos acabado de viver a maior mudança, mais radical no ensino, infelizmente, de sinal absolutamente negativo. Aquilo que se passa hoje nas escolas portuguesas, eu comentava também com o meu outro companheiro de mesa, é, infelizmente, desconhecido da maioria dos cidadãos portugueses. Neste momento seguinte, eu iria confrontar-vos com meia dúzia de circunstâncias que acontecem hoje nas escolas portuguesas. Nós tivemos uma orientação política absolutamente tecnocrática que procura, é evidente que é redutora à imagem, mas ela não é errada, que procura fazer de cada criança um serventuário de uma sociedade que meia dúzia de ignorantes,
acham que é a sociedade do futuro. Há bocadinho também comentávamos aqui o problema da qualidade e dizia eu, bom, a qualidade define-se. Toda a gente fala de excelência e de qualidade, mas se perguntarmos o que é um carro de qualidade para ti, toda a gente diz que o Porsche é um carro de qualidade, que o Rolls Royce é um carro de qualidade. Para mim não são. Se eu tivesse um Rolls Royce, tinha o fisco atrás de mim o tempo inteiro, os vizinhos apagavam umas pontas de cigarro no carro, eu tinha vergonha de entrar lá dentro e de as pessoas com quem me relaciono verem que eu tinha um Rolls Royce, não tinha dinheiro para pagar a gasolina, não tinha estradas para andar com ele, portanto, claramente o Rolls Royce não é um carro de qualidade. O que é uma escola de qualidade? Temos que definir isto. Temos hoje aí essa coisa do ranking. Ainda hoje eu escrevi uma pequena coisa no artigo do Público sobre isso. Os rankings hoje, para a maioria das pessoas, definem a escola de qualidade. Os rankings são organizados em função dos resultados em exames. Podemos falar se os exames são ou não importantes, e para mim são importantes. Há 30 anos que eu defendo os exames. Agora, são importantes como instrumento relativizador das classificações dadas pelos professores. Só isso, nada mais do que isso. No final do ano, quando um aluno faz um exame, ele não acrescenta rigorosamente nada àquilo que tem ou não teve durante o ano. Mas é importante, tem aspectos importantes. Agora, quando sujeitamos crianças de tenra idade a exames, eu rejeito completamente e, felizmente, não estou sozinho. Acabaria liminarmente com os exames no 4º ano de escolaridade, já sem pestanejar. Depois, por outro lado, não era por aqui que eu ia, mas já que estamos a falar nisto, deixem-me confrontar-vos, porque isto é uma marca hoje do nosso sistema. O ministro Nuno Crato, que desde que faz declarações políticas, eu estou à vontade para dizer isto, porque já tive a oportunidade na televisão de o desafiar para debates públicos meia dúzia de vezes. E portanto estou à vontade, e o que estou a dizer aqui já o disse a ele diretamente. O ministro Nuno Crato, quando começou a ter voz pública de tudo, e eu sigo sistematicamente, de maneira exaustiva, a vez que eu o vi ser intelectualmente honesto, foi numa reunião lá em cima, em Braga, a convite do grupo parlamentar do PSD, quando ele disse que ia trocar com os presentes as pouquíssimas ideias que tinha sobre educação. Foi a única vez que eu o vi intelectualmente sério. As pouquíssimas ideias que tinha sobre educação. Uma ideia que ele tem não é sobre educação, é sobre deseducação, é que se pode medir em educação tudo como se pesam batatas ou se medem tecidos a metro. E não pode. E não pode. É difícil medir aquilo que se acrescenta à simples natureza humana. A educação, quando me chega à escola um recordista dos 100 metros, eu não sei em quanto é que está o recorde, imaginem que está em 10 segundos, e chega-me lá um jovem que bateu o recorde, e é um calaceiro de primeira, e no final do ano tem a melhor marca na escola, mas correu os 100 metros em 14 segundos. E tenho um coxo que chegou à escola que nem podia andar e chega ao fim do ano e corre os 100 metros
em 30 segundos. E agora pergunto, qual é o que deve ter a nota mais alta? É o primeiro que fez o melhor tempo da escola, ranking, é o melhor, ou é aquele que nem sequer podia andar e que conseguiu fazer os 100 metros em 30 segundos? Eu não hesito. Isto não é falácia. Se nós trocássemos os alunos das escolas que estão no topo do ranking pelos alunos que estão nas escolas que estão na cauda do ranking, eu queria ver se os rankings se mantinham como estavam. Há exemplos extremamente elucidativos. O Colégio São João de Brito, Companhia de Jesus, que está, não sei em que posição, no topo do ranking, tem uma outra escola lá, alguns para cima pelo norte, que está na cauda do ranking. Os mesmos proprietários, a mesma doutrina pedagógica, as mesmas metodologias. O que é que varia? É que o Colégio São João de Brito em Lisboa, como sabem, tem uma determinada população. Aquela outra escola, agora falha-me o nome, é uma escola com contrato de associação. O contrato de associação são os colégios que são pagos pelo Estado com a obrigação de receberem toda a gente. Minhas caras amigas e meus caros amigos, eu sou um defensor acérrimo dos professores e da escola pública. E não o faço por razões corporativas, embora não tenha vergonha nenhuma de fazermos coisas por razões corporativas. Eu já tenho carro, máquina de lavar roupa, frigorífico, tudo o que faz falta há 30 anos. Tive 17 processos disciplinares em toda a minha vida de professor. Eu sou uma pessoa independente e reconheço que a primeira circunstância para poder ser independente foi ter, felizmente, porque comecei a trabalhar há 11 anos, independência económica há muito tempo. E como não sou muito exigente, já tenho tudo. Não preciso de me vender por nada. É por isso que eu, ao defender os professores e a escola pública, como defendo, não é por razões corporativas. É porque entendo que há, sendo todas as profissões com igual dignidade do ponto de vista humano, há profissões que, de um ponto de vista social, têm responsabilidades e têm impacto na sociedade maior do que outras profissões. Estou a falar dos médicos, estou a falar dos professores, estou a falar dos juízes. Sou eu mais por ser professor do ensino superior do que o meu concidadão que limpa as latrinas de qualquer sítio? Não. Humanamente somos iguais. Agora é evidente que a minha profissão é muito mais gratificante e a minha profissão tem um impacto na sociedade diferente. É por isso que eu defendo tanto os professores, porque de um ponto de vista cívico é uma classe estruturante de uma sociedade e o país não tem futuro se de facto nós maltratarmos os professores como foi feito há muito tempo, mas particularmente nos dois últimos governos, Maria de Lourdes Rodrigues e Nuno Crato. Aliás, qualquer estudioso que analisa as políticas encontra um fio condutor entre a política do último governo PS e deste governo PSD e CDS. É claríssimo. Nós temos, e eu estava a falar da avaliação, nós temos hoje um problema terrível no sistema de ensino, que se tem que resolver com a recondução desta atitude absolutamente paranoica, grotesca, patológica, de tudo querer medir. Eu não trouxe papéis, exceto uma coisa com que eu vos quero confrontar
os colegas que estão aqui, que são professores, conhecem e sabem, mas a maioria provavelmente não conhece. Nós temos hoje uma coisa, tudo está reduzido à medição. Nós confundimos sistematicamente avaliar com classificar. Eu, desde que cheguei, comecei aqui a falar, eu estou a avaliar a minha Assembleia. Já viram a minha cabeça, meio doninha, a olhar para toda a gente. É evidente que se eu tivesse a veleidade de ir caracterizar cada uma das pessoas para quem olhei, com propriedade diziam que eu não estava bem. Agora, desculpem, que eu tenho juízo formulado acerca de cada uma das pessoas, daquelas em que eu vi sinais comunicacionais não verbais mais evidentes, tenho. Que não têm relevância, não têm. Agora, eu não sou de pau. Sou professor há um horror de anos. Uma das coisas que um professor tem de fazer é prescrutar rostos, interpretar olhares, ver faces. E eu tenho uma opinião sobre muita gente aqui nesta sala, colhida desta simples observação. Isto é avaliar. Se eu fosse dizer-vos, classificar-vos, eu era louco. Nós temos hoje um Ministro da Educação louco. Completamente louco. Sim, eu já disse na televisão. Porque só pode ser louco um político que põe os professores do ensino básico a ensinarem crianças a ler e a escrever com mil metas. Há aqui gente do mundo empresarial, tem avaliação do desempenho, tem a meia dúzia de objetivos para um ano. Os professores deste país têm 1000 metas para o ensino do português. Vou ler-vos algumas. Sim, eu não estou louco. São 1000. Ensino básico, português. Ler corretamente. Está em Diário da República, volto a repetir. Escrevo no público há 15 anos, nunca escrevi no inimigo público, nem retirei isto do inimigo público. Isto é do Diário do Governo. Está acessível a cada um dos presentes. Eu deixo no meu mail e eu mando-vos o Diário da República, onde podem ler. Vou ler-vos algumas metas. Ler pelo menos 45 de 60 pseudopalavras que esclarecem as bestas dos professores. São sequências de letras que não têm significado, mas que poderiam ser palavras em português. Monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas em 4 sessões de 15 pseudopalavras cada. Esta é uma meta oficial do Ministério da Educação, assinada pelo Ministro Lobo. Outra meta: ler corretamente por minuto, no mínimo 40 palavras de uma lista de palavras de um texto apresentadas quase aleatoriamente. Ainda por cima o homem é matemático. Eu julgava que havia aleatório ou não aleatório, mas ensinaram-me que há quase aleatoriamente. Transcrever um texto curto apresentado em letra de imprensa em escrita cursiva legível de maneira fluente ou pelo menos sílaba a sílaba. De maneira fluente ou, se não for de maneira fluente, pelo menos sílaba a sílaba. Respeitando acentos e espaços entre as palavras. Só mais uma, e não vos maço mais, imagina, são 1000.
escrever quase sem erros uma lista de 60 palavras em situação de ditado. Quase sem erros. Quando na minha quarta classe, sim, isto está vigente. Isto é aquilo que os professores portugueses têm que respeitar e sobre isto são classificados. No meu artigo de hoje, do Público, tinha por título Coincidências Surpreendentes e referia-me a uma douta professora de uma das universidades dos Camões, que veio paga pela Fundação Pingo Doce, dizer aos portugueses que isto estava certo, que está muito bem, que é com metas que os americanos chegaram à Lua, o que é redondamente mentira. E deixem-me daqui fazer ponte para uma outra situação absolutamente a modificar, espero bem, proximamente. Estou-me a referir, não sei se deram conta, desculpem, eu não tenho, nunca tive, e tanto quanto me conheço, dificilmente algum dia virei a ter filiação partidária. Provavelmente não podia estar a falar como estou a falar aqui se tivesse. Mas evidentemente tenho ideias de bem assentes. Estou farto de ouvir esta dicotomia entre o público e o privado. O público não presta, o privado é bom. Bom, eu na minha vida tenho feito muita coisa. Já tive cargos de relevância, diretivos de grande responsabilidade em empresas privadas. Eu conheço empresas privadas absolutamente geridas com os pés tortos, desastrosas, calamitosas. Não é preciso ir muito longe, temos aí exemplos. Começar pela banca é fácil. Conheço empresas privadas muito bem geridas, conheço público muito bem gerido e público muito mal gerido. A questão não é público ou privado. A questão é bem gerido ou mal gerido. Agora há uma coisa que é diferente. É que nós vivemos 4 anos claramente numa tentativa política de beneficiar o ensino privado e prejudicar o ensino público. Clarissimamente. Posso dizer, a Constituição da República, que é a lei fundamental do país, evidentemente, se perguntarem se tem aspectos com os quais eu não concordo, obviamente que tem muito. Mas está lá, enquanto não for mudada, obriga qualquer político deste país. A Constituição da República tem claramente escrito que é incumbência do Estado dotar o país de uma rede de estabelecimentos públicos. Todo o país deve estar coberto por uma rede de estabelecimentos públicos. O Estado fez, e bem, e isso data do primeiro governo Cavaco Silva, porque isto estava na Constituição. O Estado mandou que se construíssem escolas nos sítios onde não havia nem ensino privado nem ensino público. Medida certíssima. E cofinanciava as escolas privadas existentes no país em locais onde não havia ensino público. Até aqui certíssimo. Mas foram-se construindo escolas públicas e o Estado continuou a financiar as privadas em sítios onde elas já não faziam falta. Hoje, então, isso é escandaloso. O ensino privado, digo isso hoje no público, o ensino privado aumentou nestes 4 anos 293 escolas,
só este ano recebeu 156 milhões de euros de financiamento a mais do que no ano anterior, enquanto as escolas públicas fecharam 5.700. 5.700 escolas públicas. Claro, já sabemos, fecharam escolas que tinham poucos alunos, tudo bem. Mas se gostam tanto de estatística, esta é a estatística. De um lado, aumento de 293, do outro lado, diminuição de 5.000 e tal. E o discurso agora é este. Aliás, se lembrarem da apresentação daquele guião para a reforma do Estado, aqui, algures em Alcobaça, sob a bênção dos monges de Cister, aquele guião escrito em corpo 16 e espaço 3, para ser muito vasto, era claríssimo no que a educação dizia respeito. Dizia lá, criação de escolas independentes. Escolas independentes, eu traduzo, são escolas que deixam de ser geridas pelo Estado, em que o Estado concessiona a um papo seco qualquer que as queira gerir. Escolas independentes. Criação do cheque ensino. E está escrito lá que a referência são os rankings. E está lá dito, pelo punho de Paulo Porta, que está provado que as escolas particulares respondem bem nos rankings e que as escolas públicas que não respondam bem nos rankings devem ser concessionadas a privados que as ponham a responder bem nos rankings. Não estou a inventar. Só que, por ironia do destino, no mesmo dia de junho em que isto aconteceu em Alcobaça, estava a imprensa internacional cheia de notícias sobre aquilo que tinha acontecido na Suécia e sobre aquilo que estava a acontecer em Inglaterra e nos Estados Unidos. Tudo o que estou a dizer, eu tenho documentação, se alguém quiser, é só pedir um por mail que eu envio. O que é que aconteceu na Suécia? E eu assisti isso, estava lá quando o movimento começou. Criação de escolas independentes, privatização do ensino. 20 anos viveu-se a experiência na Suécia. Acabou este ano em junho com uma declaração do Ministro da Educação sueco, e é assim literalmente: acabou a festa. Volta tudo à tutela do Estado, porque as escolas independentes não criaram diferenças sociais num país que não as tinha, tornaram o ensino mais caro, o país caiu no PISA, no ranking do PISA, 20 lugares, e, portanto, acabou a festa. Palavras textuais do Ministro da Educação sueco. E sabem qual foi a gota d'água que fez transbordar o cálice? É que num supermercado, vai entre aspas, onde havia N estabelecimentos, chamadas economias de escala, como é que se chamam aqueles rapazes espertos ali das Caldas da Rainha? GDS. O GDS lá do sítio, para fazer economias de escala, criou um supermercado de estabelecimentos de ensino privado. Só que aquilo correu mal e os suequinhos, quando chegou este ano, ao dia da abertura de aulas, estava tudo fechado, como de vez em quando acontece aqui nas fábricas. Tudo fechado. E foi isso que fez o ministro dizer: acabou-se a festa. Mas sabem o que é que aconteceu em Inglaterra? Recordam-se da bomba na estação de Vitória aqui há uns anos? Não se recorda? Foi um ataque bombista em Londres, aqui há
Não, meia dúzia de anos. Bom, um dos sujeitos que pôs a bomba era monitor numa escola independente em Inglaterra. E isso levou a investigações. E a Inspeção de Ensino Inglesa, passados 5 anos, descobriu, eu volto a dizer, tudo isto eu posso mandar-vos documentação, descobriu que os súbditos de Sua Majestade estavam a financiar 2.000 madraças em Londres. Escolas independentes, onde descobriu a inspeção do Reino Unido, se fazia tudo aquilo que a velha democracia do Reino Unido indicava que eram coisas que nunca se poderiam fazer numa escola. Mas até nos Estados Unidos, e há um livro aí que é um best-seller de Diana Ravitch, até nos Estados Unidos o movimento está a voltar atrás. Em Nova Iorque, as charter schools estão a voltar outra vez à tutela do Estado. Não perfilho da opinião que devemos importar as políticas que os outros fazem lá fora, mas devemos estar atentos, evidentemente, ao que os outros fazem. E devemos tirar daí lições para aquilo que eventualmente possamos vir a fazer de mal aqui. A municipalização da educação, de que se falou ultimamente, é minha opinião, agora aqui não é factual, é a opinião, o que eu vos estive a dizer é factual, posso provar-vos com documentação. A municipalização da educação é uma etapa de Chico Esperto para preparar os terrenos para chegarmos aqui. No contrato inicial, agora é factual outra vez, estava lá escrito o convite aos munícipes para economizarem em professores até uma percentagem que não tem de cabeça, e aquilo que fosse economizado era partilhado X para a autarquia, X para o Ministério. Os professores e os sindicatos reagiram violentamente e o texto foi mudado. Mas o que é que está no texto atual? É que enquanto antigamente dizia poupa até 5% dos professores e tens 4/5 da poupança e 1/5 fica no Ministério, agora diz poupa em tudo, professores e não importa o quê, e tens 50% para ti e 50% para o Ministério. Está lá escrito. É fácil enviar-vos isto. A autonomia das escolas. Temos a palavra autonomia propalada até a exaustão e um ministro que tem a cara dura de dizer que as escolas nunca tiveram tanta autonomia. Estão aqui alguns professores, certamente. O diploma de autonomia tem, se a memória não me falha, 52 artigos. Se o quiserem ver artigo a artigo, concluem que o cômputo final é que não há nada que seja relevante para a gestão de uma escola que possa ser decidido pela direção da escola. Mas a própria direção da escola é hoje, salvo raríssimas exceções, desempenhada pelos professores menos qualificados, mais obedientes ao poder autárquico dominante, sendo certo que o Conselho Geral das Escolas é maioritariamente constituído e obediente aos capangas autárquicos de cada sítio. Vejam, há pouco tempo, aquela cena canalha lá de cima de Monção. Vejam, por exemplo, eu não tenho muito tempo, a minha ideia é também adotar um estilo que vos convide a pôr questões e a tornarmos o debate mais animado, mas uma das questões que é lançada à opinião pública
como sendo um progresso enorme, é os autarcas poderem decidir sobre 20% do currículo, como se a questão do currículo fosse uma coisa que cada um diz o que lhe apetece, e como se a diferenciação que deve haver de uma escola do Norte para uma escola de Faro, que deve haver, possa ser decidida por um papo seco qualquer que de pedagogia percebe tanto como eu de chinês. Bom, e dizia eu isto, alguns por aí, numa das minhas faladuras ao povo, algumas pessoas me questionaram, mas o princípio é ótimo, você não concorda com ele? Eu disse, claro que eu concordo com ele. Agora, quem constrói a construção de um currículo é uma questão técnica de altíssima complexidade, que deve ser feita da mesma maneira que não ocorre a ninguém entregar o tratamento de uma hepatite ao sapateiro, também não deve ocorrer a ninguém entregar ao autarca de Cascais a feitura de um currículo das escolas de Cascais. E 2 ou 3 dias depois de eu dizer isto em público, estavam os jornais com a notícia de que o autarca de Óbidos tinha decidido que ia pôr filosofia no pré-escolar, golfe, sim, não estou a brincar, golfe no ensino básico e ecodesign no secundário. Bom, eu ficaria aqui e fico, se quiser, a noite inteira. Este é o panorama de loucura em que o sistema de ensino vive atualmente. 1 minuto apenas para futuro. Nós temos um problema terrível neste país. Em 3 anos de legislatura, o Ministério da Educação cortou ao financiamento do ensino público 3.292 milhões de euros. Eu repito, 3.292 milhões em 3 anos. A Troika tinha mandado cortar nos 2 primeiros anos 400 milhões. Se me perguntarem se é possível aumentar o financiamento da educação na próxima legislatura, eu devo dizer-vos sinceramente, não acredito que isso seja possível. Era desejável, mas não é possível. Agora, é possível fazer, isto não é propaganda, porque não tem direitos de autor, estão oferecidos. Este livrinho eu acabei de publicar aqui há um mês. O último capítulo tem medidas de governo. Se estas medidas fossem implementadas, a face da escola mudava de um dia para o outro. Não têm custos. Precisam de políticos com coragem, de um Ministro da Educação que conheça as escolas, que perceba que o Ministro da Educação não é para chegar lá e fazer o seu programa, tem que ser um sujeito que tenha programa, mas que perceba que não se muda nada no sistema de ensino contra os professores, sem ter os professores do lado dele. Que não se muda nada naquilo que é essencial, sem ser capaz de dialogar com os pais. E para isso é preciso perceber que não é o dono do Ministério da Educação, tem que ser o dono de ideias bem alicerçadas e tem que ter a capacidade de dialogar, porque é isso que é a democracia. A democracia, todos sabemos isso, é isso. É essa capacidade de diálogo. E é isso que tem faltado no pós-25 de Abril. É conseguirmos criar. Eu não gosto de consensos, porque o dissenso é a pátria da democracia. Criar compromissos duráveis, fáceis de estabelecer
em meia dúzia de coisas que podem mudar a face das escolas. Só mesmo para concluir, eu não acredito de facto, o problema hoje do país é que nós estamos numa situação financeira dramática. Falamos todos da dívida pública. A dívida pública é impagável, na minha opinião. Mas a dívida privada ainda é mais impagável. E dessa ninguém fala. Estamos a falar, varia de autor para autor, estamos a falar qualquer coisa como 700 mil milhões de euros. Portanto, eu não acredito que seja possível aumentar o financiamento da educação. Agora, não é possível ter uma política como a que tivemos nos últimos 3 anos, em que os 258 milhões foram retirados ao funcionamento da economia, foram todos, integralmente, para pagar o serviço da dívida. Não é possível fazer orçamentos como o de 2015, onde o serviço da dívida tem inscrito 93 mil milhões de euros e a soma da educação, da saúde e da segurança social tem 29 mil milhões. Dito de outra maneira, do mesmo modo que se o talhante me bater à porta a pedir que lhe pague num mês a dívida que eu tenho lá dos bifes para dar de comer aos meus filhos, eu tenho que convencer o talhante de que num mês não a posso pagar. Agora, não vou deixar de dar de comer aos meus filhos. É este o problema que o país tem. Na educação, nós estamos absolutamente marcados por isto. É um facto. Agora, temos muito que se pode fazer que muda a face das escolas. Os senhores têm alguma ideia, está aqui demonstrado documentalmente, têm alguma ideia de quanto trabalha, em média, um professor numa escola hoje, se cumprir aquilo que tem acima? Desafio qualquer pessoa a discutir onde quiser comigo 50 horas semanais, meus senhores. 50 horas semanais. Há escolas onde uma simples reunião de turma tem 23 papéis escritos para dizer 3 tretas que no Estado Novo se diziam. Desculpa, eu não estou a fazer a apologia do Estado Novo, estou a estabelecer uma conversão. No Estado Novo se diziam em meia folha de livro-data. Desculpem alguma desorganização de pensamento, a ideia era esta, era confrontar-vos um pouco aleatoriamente com as bestialidades que se vivem hoje no sistema, com o objetivo de vos chocar um pouco e de animar o interesse para porem as perguntas mais incómodas que queiram pôr, porque é dessas que eu gosto. Muito obrigado.